gente, sejam todos bem-vindos ao canal Tenha Medo. Meu nome é Tassiana e eu vou contar uma história para vocês. Mas antes de contar essa história para vocês, eu quero dizer o seguinte. Eu respeito todas as religiões, todos os credos e procuro não julgar as pessoas pela opção, pela religião, pela vestimenta e outras coisas mais. Eu procuro ser bastante tolerante com todos. Às vezes isso foge um pouquinho do controle da gente, a gente faz um comentário sem querer que pode ser até maldoso, prejudicar a pessoa, mas a gente tem que viver se policiando para não julgar os outros, porque da mesma forma que nós julgamos os outros, nós seremos julgados. O canal é o mais laico possível, ele tem a tendência a ser neutro. Aqui nós só compartilhamos com vocês as histórias que nos é repassado. Bem, essa história teria tudo a ver com história de amor, porém ela é uma história de tristeza, de separação, de amargura, de perda, mentiras, falso testemunho, fanatismo e por aí vai. E vamos começar com os efeitos e depois nós vamos para a causa desses efeitos. E a história tem um título bem peculiar: A assombração do meu filho não me deixa em paz. Quem conta a história é a mãe do jovem falecido chamado João. Esse rapaz, ele faleceu tem 2 anos. Ele faleceu no começo de 2014. E depois do falecimento desse rapaz, a mãe dele vem sofrendo muito. Primeiro, porque ela não pôde ir ao enterro do filho. Segundo, porque ela se arrependeu e não teve tempo de pedir perdão ao filho. E terceiro, ela sofre com aparições, fenômenos paranormais, doenças, coisas que acontecem, eventos que acontecem que não tem explicação. A primeira coisa que ela conta é que ela vê muito vulto. E ela sofreu um acidente, não pode mais andar. Recentemente ela passou por uma outra cirurgia, várias de muitas que ela fez, que ela nos conta. Então ela está entrevada numa cama. E ela costuma ver muito vulto. Tanto faz se é de dia ou se é à noite, ela vê muito vulto. E o filho dela, o João, fumava e bebia. E ela costuma sentir o cheiro da cerveja que o filho bebia. E às vezes ela está no quarto e ela sente o cheiro do cigarro. Ela dorme com a filha caçula, que é separada e que está morando com ela, está cuidando dela. E a filha tranca a porta do quarto. Porém, quando é de madrugada, ela escuta a porta abrindo e ela vê o rosto do filho entre a porta aberta, subindo e descendo. Ela vê apenas do tronco para cima, como se fosse uma cobra. Ele tem um olhar vazio e um sorriso satânico no rosto. E ela diz que aquele não é o filho dela, é um demônio que está incorporado na aparência do filho dela. Bem, fora isso, acontecem outros eventos, como a televisão liga na hora do Jornal Nacional, que era a hora que ele gostava de mais ver o jornal. Se a TV estiver ligada em outro canal,
o canal muda sozinho. Fotos dele cai da parede. A filha dela já tirou várias fotos dele da parede e não colocou novamente, porque ela coloca chuveiro que liga sozinho, torneira. Costumava chegar do trabalho e entrar pela porta dos fundos. A porta dos fundos se abre sozinha, mesmo estando trancada. E a filha dela veio de outro estado passar férias aqui e foi dormir no quarto dele, ela e o marido. E o marido dela acordou sentindo um cheiro de cigarro e falou para ela: "Tô sentindo que tem alguém fumando aqui". E ela levantou, a filha dela levantou e foi até a sala ver o que estava acontecendo. Chegou lá na mesinha de centro da sala, havia um cinzeiro e um cigarro aceso. Só que a mesinha de centro não tinha nada, não tinha cinzeiro, não tinha nada, porque a maior parte das coisas que eram dele foram doadas ou foram jogadas fora. Como aquele cinzeiro veio parar ali, ninguém sabe. E essa mesma moça, que é irmã desse João, ela é a irmã mais velha do João, se levantou à noite com sede e foi até a cozinha tomar um copo d'água. Quando ela chegou lá, a porta da geladeira estava aberta, escancarada, e os alimentos estavam todos revirados, como se alguém estivesse procurando alguma coisa. Que ele tinha essa mania de comprar cerveja e colocar dentro da geladeira ou dentro do freezer e depois ficar procurando. Bem, gente, eu não sei se vocês acreditam ou não nessas aparições, em espíritos vingativos, em demônios, em entidades maléficas. Porém, muitas vezes a vida da pessoa não é fácil. Então, quando a pessoa morre, ela deixa assuntos pendentes para trás, ou deixa muita raiva, muito rancor. E eu creio que essa pessoa não vai para um bom lugar, não, para um lugar de descanso. Tanto é que eu vou te contar agora a causa de todo esse problema. João, ele é filho de missionária. Essa missionária, que é essa senhora que está hoje paralítica, ela tinha um trabalho na igreja onde ela fazia exorcismo e expulsões de entidades maléficas. E esse rapaz João conheceu a Renata em um pagode. E a Renata e a mãe da Renata são de centro. A mãe da Renata é mãe de santo. Então, houve um choque, porque a mãe do João não aceitava a Renata, não aceitava a família da Renata. Renata e João casaram-se, tiveram 2 meninas. A mãe de João não pôde impedir que João e Renata se unissem, se casassem, tivessem duas meninas, 2 filhas. Só que essa senhora era uma senhora muito autoritária, muito possessiva. Os filhos obedeciam a ela fielmente. Tanto é que os irmãos do João eram contra o João e não falavam com Renata por causa da mãe. A mãe teceu uma rede de intrigas entre os filhos e a Renata, que os filhos não suportavam a coitada da Renata. Mesmo sem a Renata fazer nada contra eles, eles odiavam a Renata. A única pessoa que gostava dela, a única pessoa que conversava com ela e amava demais as netas, era o pai do João. Depois que o pai do João faleceu, a mãe do João fez uma intriga entre as filhas e a Renata levou uma surra e foi expulsa da própria casa, deixando o João e as 2 crianças sozinhos.
Isso foi logo após o enterro do pai do João. E a mãe do João imediatamente contratou um advogado, 2 testemunhas para serem contra a Renata no tribunal. A Renata perdeu a guarda das 2 filhas para a sogra. Além de expulsar, a sogra ainda tomou a maternidade da Renata, porque as meninas tinham que chamar a mãe do João não de vó, e sim de mãe. Uma coisa absurda, que não existe, porém acontece muito. Então o tempo passou, Renata ficou impedida de ver as filhas, e ela sempre praguejava muito a Renata. E ela desconfiava que o João continuava se encontrando com a Renata, e realmente era verdade. O João continuava se encontrando com a Renata, continuava namorando a Renata, mesmo escondido da mãe. Ele tinha muito medo da mãe. Ele só perdeu esse medo quando ele soube que ele ia morrer. Ele perdeu o medo. Aí já não tinha mais como ele ir viver a vida dele, porque ele já estava a um passo da morte. Então, uma tarde, a Renata ligou e conversou com a ex-sogra e pediu para ela o seguinte: será que a senhora poderia deixar as minhas 2 filhas vir me ver? Eu estou muito doente, vou fazer uma operação. Eu gostaria de vê-las antes da operação. A resposta da ex-sogra foi o seguinte: se você quer ver as minhas filhas, você vai ter que entrar com ação na justiça, porque eu não vou dar mole pra você, porque você não presta, e tomara que você morra durante a operação. E ela contava isso pra todo mundo, numa boa. E o pessoal da igreja não andava satisfeito com ela e forçaram o pastor a pedir que ela se retirasse ou excluí-la da igreja. E ela foi forçada a se retirar, e ela passou a fazer o trabalho dela de exorcismo, de sessão de descarrego, oração, expulsão de entidades malignas sozinha. E uma certa vez, conta ela no e-mail, que ela foi fazer um exorcismo em uma senhora, e ela colocou a mão na cabeça dessa senhora e começou a chamar um monte de entidade, chama, igual você assiste em certos programas de TV, certas igrejas fazendo isso, chamando as entidades. E aquela mulher incorporou uma entidade. de onde você veio e o que você quer. A entidade respondeu para ela: eu estava lá na esquina e a senhora me chamou, a senhora me empurrou. E o que eu quero é destruir a senhora. Aí ela tentou várias vezes expulsar aquela entidade, não conseguia expulsar de jeito nenhum. A entidade ria dela, e ria, zombava e gargalhava, e não saía de jeito nenhum. Bate o pé: eu não vou sair, agora isso aqui é um cavalo meu, eu não vou sair. E ela, já desesperada, pegou o celular e ligou para um pastor amigo dela. E esse pastor veio e conseguiu expulsar essa entidade. Só que antes dessa entidade sair, virou para ela e falou: você vai me pagar, vou te colocar na cama, eu vou tirar suas pernas. Uma semana depois, ela foi a um culto de senhoras e ela foi empurrada e levou um tombo e saiu rolando, porque era uma descida, saiu rolando e se machucou muito, e teve que fazer uma operação para colocar a prótese de uma bacia, da bacia dela. E a operação foi tudo bem, foi tudo numa boa, só que houve uma rejeição e os médicos não sabiam como controlar aquilo, e eles tiveram que, em menos de 14 dias, trocar aquela prótese. Os médicos não sabem como aconteceu, mas uma das pernas dela encolheu
e ela não consegue mais andar, mesmo fazendo fisioterapia. Ela tem que limpar a perna dela, que encolheu, ela tem que limpar várias vezes por dia, porque já chegou a um ponto de dar bicho nas unhas dela, sair larva da unha dela, mau cheiro terrível que vem dela mesmo. E é um sacrifício para a filha dela cuidar dela, porque a filha dela tem que dar de 2 a 3 banhos por dia nela, e no calor então tem que ser vários banhos. E ela engordou bastante, tá muito pesada. Então essa outra filha dela, que morava em outro estado, teve que vir para cá com o esposo, morar aqui para poder cuidar dela. Mas isso aconteceu tudo antes do filho dela falecer. Então, gente, preste bem atenção que eu vou dizer a vocês. Ela estava no hospital se recuperando da primeira prótese que ela tinha colocado. E ela teve a certeza absoluta que o filho dela estava se encontrando com a ex-nora. E ela se irou de tal maneira que ela jogou uma praga no filho dela, que o filho dela ia morrer seco. Imediatamente houve essa complicação, ela trocou a prótese e ela veio embora para casa. Porém, o filho dela começou a emagrecer. E o filho dela tinha um pequeno caminhão que ele fazia entrega de botijões de gás a domicílio. E numa dessas entregas, o filho dela começou a passar mal. Então levaram ele para o UPA. Chegaram no UPA, medicaram ele, mandaram ele embora para casa. No outro dia ele começou a passar mal novamente. Então os amigos dele, ele tinha muitos amigos, levaram ele para um outro hospital. Chegaram lá, os médicos fizeram todos os exames e passaram uma tomografia urgente para ele, e ele foi encaminhado para outro hospital para fazer essa tomografia. E vocês sabem como é a realidade dos nossos hospitais hoje em dia. E chegando lá, foi tirada a tomografia e o médico chamou a irmã dele e disse: seu irmão está todo tomado por tumores. Ele vai ficar internado em observação, e quando ele tiver uma melhora, ele vai para casa para morrer em casa. Avisou a ela: olha, ele tem menos de 3 meses. Se ele chegar a 3 meses, é muita sorte. A ex-mulher dele, a Renata, ela tirou um seio, estava fazendo químio, já tinha perdido o cabelo, emagreceu bastante, estava completamente desfigurada de tanto sofrimento, de tanta dor, e tendo que lutar na justiça com a mãe dele para receber a visita das filhas, que as filhas nem se lembravam dela, porque quando ela deixou a casa as meninas eram bem pequenas. Em se fazer aparecer como mãe das meninas. E ela percebeu que um dos seios dela estava saindo um líquido escuro, e ela contou para o médico pediu um novo exame e descobriu vários caroços no outro seio dela, e o médico disse que teria que tirar metade do seio. E aquilo para ela foi um sofrimento, porque ela já tinha perdido um seio, ia ter que perder metade do outro. E ela não poderia sair do hospital para visitar o João, e o João não poderia visitar ela porque o João também estava muito debilitado, muito enfraquecido. Tudo que ele comia, ele vomitava. A mãe dele não deixava os dois se comunicar, nem mesmo por telefone. Quando ela ligava, a filha dela atendia, a filha caçula, e dizia para ela: mãe, é a Renata. E ela pegava o telefone, xingava ela de tudo quanto era nome, falava para ela morrer, para ela desaparecer, deixar o filho dela em paz. Batia o telefone, não deixava a Renata falar com o João.
Bem, o João passou o Natal de 2013 com as filhas e ele contou tudo para as meninas já estavam ficando já bem grandinhas, mocinhas. E ele contou tudo, mostrou foto e falou para as meninas procurarem a mãe. Pediu à irmã mais velha que estava por ali para que ela fosse, que ela levasse as filhas para ver a mãe, que não deixasse a mãe, se a mãe tivesse que morrer, não deixasse a mãe morrer sem as filhas conhecerem a mãe verdadeira. O que não foi, o que não aconteceu. Depois do Natal e do Ano Novo de 2013, entrando em janeiro de 2014, o cunhado dele, esposo da irmã mais velha, estava com ele no hospital de madrugada quando ele veio a óbito. Isso, ele morreu com muito ódio no coração da mãe dele. Ele falou para a mãe dele que não ia perdoar a mãe dele nunca, que por causa da mãe dele ele estava separado, ele ia morrer longe do amor da vida dele e que ela ia pagar muito caro por isso. E falou para ela: você não vai no meu enterro. E realmente ela não pôde ir porque ela estava se recuperando da cirurgia. O médico não autorizou ela a ir no enterro do próprio filho. E ela alimentou o ódio por mais de 2 anos por a Renata. O pior sofrimento dela foi não ver as filhas antes de morrer. Renata morreu há 2 semanas atrás. E ela me escreveu esse e-mail há 1 semana atrás, porque ela se arrependeu muito, porque ela é assombrada pelo filho, porque ela tem larvas saindo do corpo dela, coisas se quebram, as netas tomaram ódio dela, estão morando na casa do tio caçula, os irmãos da igreja abandonaram ela. Alguns pastores que ela conhecia abandonaram ela, não visitam ela. Ela só tem por ela as 2 filhas e mesmo assim as filhas fazem dela o que quer, na hora que quer. As filhas se apossam do dinheiro dela, da aposentadoria dela. E ela tem certeza que ela está passando por todo esse sofrimento porque ela está colhendo o que ela plantou. Então, gente, eu expliquei a causa e eu já tinha explicado o efeito, para que todos esses acontecimentos venham à tona na vida dessa senhora, que não tem paz, não tem sossego, é odiada. Bem, gente, essa é a história do João e da Renata, uma história de amor que foi interrompida por eventos, por conspirações, por ódio, inveja, mentiras, julgamentos, fanatismo, um monte de coisas, mas principalmente pela perseguição de uma sogra implacável. Hoje, a mãe de João, que pede para não ser identificada, ela diz que se ela pudesse voltar atrás, ela mudaria todo o passado dela, porque o João era um bom filho, não merecia ter passado por aquilo, ter morrido longe da companheira, da esposa. Teria dado todo apoio à Renata. Hoje ela não tem o amor das 2 meninas, nem como mãe e nem como avó. As meninas odeiam ela. Então, gente, o que vocês acharam dessa história? Eu espero que esse compartilhamento dessa história com vocês ajudem vocês em alguma coisa com os filhos de vocês, porque eu sei que na Bíblia está escrito que os filhos devem honrar seu pai e sua mãe, mas nós não devemos esquecer que na Bíblia também está escrito lá no mesmo versículo que
os pais, não provoqueis a ira de vossos filhos. Bem, gente, comente aí, deixe seu comentário, com todo respeito à religião das pessoas. Se você gostou, se inscreva no nosso canal para estar recebendo atualização. Nos siga em nossas redes sociais, dê um like se gostou. E se tiver alguma história para compartilhar conosco, esteja à vontade. Lembrando sempre a vocês, tenha medo e até a próxima história. Tchau, pessoal.